Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Boa noite, estamos chegando em mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Após as eleições, muitas coisas ainda acontecendo. Agora as discussões são com relação a quem será o presidente da Câmara, quem serão os secretários que vão acompanhar os prefeitos e as prefeitas eleitas na nossa região metropolitana da Baixada Santista. E aí vai um recado para os prefeitos e as prefeitas eleitas. Em 2012, no último pleito do dia 7 de outubro, deixando bem claro que Guarujá, da região metropolitana, é a única cidade que vai para o segundo turno no próximo dia 28. Maria Antonieta de Brito, atual prefeita, e o ex-prefeito Farid Madi. O recado para os prefeitos eleitos é o seguinte: a partir de janeiro de 2013, eu estarei lá nas reuniões da GEM, como sempre estive, de olho, para ver a frequência desses prefeitos. Tomara a Deus que todos consigam se unir por um único só objetivo: alavancar o desenvolvimento sustentável, organizado e planejado da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Porque já passou da hora de, naquele momento, de sentar todos na mesa, junto com secretários, representantes do governo do estado, esquecerem as bandeiras partidárias, esquecerem de olhar para o seu umbigo e as diferenças que tem entre o partido A, B ou C. Naquele momento que sentam na mesa e se reúnem e conversam sobre a região metropolitana, a bandeira tem que ser única, a bandeira da região metropolitana da Baixada Santista. Então, vai o recado e pode ter certeza, custe o que custar, estarei presente nessas reuniões e, claro, levando aos telespectadores quem veio, quem faltou, quem falou A, quem falou B, tá ok? Combinado? Bom, passando as eleições, estamos recebendo aqui hoje em nossos estúdios o presidente do Democratas de Santos, o DEM, Luciano Cassione, meu amigo Luciano Cassione. Boa noite, Luciano, obrigado pela sua presença. Boa noite, Milton. Como sempre, é um prazer estar aqui com você para discutir os assuntos da cidade de Santos, da região metropolitana e falar um pouco de política e daquilo mais que você quiser falar. Muito bem. Luciano, desde 2004 o DEM não fazia uma cadeira na Câmara de Santos. O último foi o vereador, atuante agora, Marcos de Ross, que é PMDB, foi eleito na época pelo PFL, né? Hoje DEM, e logo que assumiu também mudou de partido, foi para o PMDB. Naquele tempo ainda não tinha a fidelidade partidária. Se fosse hoje, o negócio seria diferente. E nas eleições de 2012, no último dia 7, o DEM conseguiu fazer 2 cadeiras. Podemos dizer, claro, que avançou, que melhorou, e daqui para o futuro, porque termina uma eleição, já começa a se pensar em 2014. Há pretensões de 2014 lançar um nome à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa? Bom, Milton, primeiro que eu acho que a gente teve uma grande vitória na Baixada Santista como um todo nessa eleição de 2012. Nós mantivemos os 2 prefeitos, Orlandini de Bertioga e Paulinho de Mongaguá, quer dizer, foram reeleitos, né, com boas votações, por prova de que os mandatos que estavam sendo feitos são bons mandatos, quer dizer, o povo deu mais uma vez o voto de confiança para que eles mantenham o que já começaram a fazer em 2008 nos respectivos mandatos. Então isso já foi muito positivo, quer dizer, mantivemos os 2 prefeitos. E do ponto de vista de Santos, que nós não tínhamos vereadores, né, na última eleição em 2008, eu disputei o único candidato do DEM, porque a gente estava reestruturando o partido na cidade, acabamos fazendo uma coligação com o PSB, e naquela oportunidade elegeu na coligação 2 vereadores do PSB, e o DEM acabou não tendo vereador. Mas, a partir de então, decidimos construir o partido de uma forma, montar uma boa chapa de vereadores, fazer parte de uma coligação para a eleição majoritária que pudesse ser vitoriosa, e não só vitoriosa, mas que possa fazer para a cidade aquilo que ela precisa, né?
e a gente até usa o próprio slogan da campanha do nosso prefeito eleito, Paulo Alexandre, alguém que queira cuidar, inovar e avançar. Eu acho que isso calhou de combinar com a ideia do Democratas. E a gente montou uma chapa forte, uma chapa boa de vereadores e, coligados com o PTB, conseguimos fazer 3 vereadores na cidade, sendo 2 do DEM e 1 do PTB. Os 2 do DEM, o professor Kenny, e o Douglas Gonçalves, e do PTB, o Sérgio Santana, que é policial militar. Eu acho que são 3 ótimos, serão 3 ótimos vereadores, são 3 pessoas que eu conheço, que o Douglas eu conheço há mais tempo, convivo, tenho amizade, o Kenny passei a ter amizade, o Sérgio Santana já conhecia, porque ele já tinha sido antes do próprio PTB, aí ele saiu e voltou. Quer dizer, são pessoas idôneas, são pessoas que vão trabalhar pela cidade e eu acho que tem tudo para enriquecer a Câmara de Vereadores de Santos. Agora o DEM, na majoritária, coligou com o PSDB, Paulo Alexandre Barbosa, e foi eleito aí no primeiro turno com mais de 100 mil votos, aí, uma grande contagem. E claro, como eu disse, acaba uma eleição, já começa a se pensar em outra, é que nem carnaval, né? Acabou o desfile das escolas de samba, já começa a se pensar no carnaval do ano que vem. E nas eleições não são diferentes. Acabou uma eleição, já começa a pensar em outra, mas antes tem a montagem do secretariado. Quem vai ser o secretário de tal pasta, de tal pasta? O DEM, como se coligou, tem a grande chance de fazer parte do primeiro escalão e ter uma secretaria? Bom, primeiro em relação às eleições futuras, aí 2014, claro que todo partido tem pretensão de disputar, de poder indicar nomes e que esses nomes saiam vitoriosos das urnas. No caso do Democratas, a gente ainda não começou a trabalhar isso, mas claro que pretende ver, e nós temos bons nomes na região, e eu sempre cito, porque hoje para mim, principalmente em Santos, a maior figura democrata é meu pai Vicente Cassione, já foi 2 vezes deputado federal, quer dizer, sempre existe uma possibilidade. Mas não tem só este nome, a gente vai trabalhar aí com mais novos, com novos nomes que venham surgindo, a própria Câmara de Vereadores, os 2 vereadores eleitos vieram recentemente, vieram ano passado para o partido, quer dizer, a gente vai trazendo nomes que construam junto com a gente uma possibilidade de futuro. A única coisa que infelizmente, eu não concordo muito, que é uma coisa que tinha que mudar dentro de uma reforma política, é que de 2 em 2 anos ter eleição. Quer dizer, você falou, já como o carnaval acaba o desfile, já estão pensando no desfile seguinte. O certo seria que se de 4 em 4 anos, ou 5 em 5 anos, que seja, tivesse eleições gerais, seja para presidente, para vereador, para prefeito, para governador, para deputado, para senador, tudo de uma vez. Porque assim, o máximo que poderia acontecer é de 4 em 4, 5 em 5 anos que fosse, que se pensaria na próxima eleição. E não de 2 em 2, porque para Congresso, para as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas, mesmo a administração pública, estadual, municipal, acaba sofrendo, por causa do período eleitoral, algumas restrições do ponto de vista de contratação, de licitação. Então, tudo isso trava um pouco a máquina fora o pública. Custo, né? E o custo, que é de uma eleição bilionário, né? Que isso é uma despesa que às vezes o Brasil não precisava ter de 2 em 2 anos. Já que é para ter que tenha de 4 em 4 anos, que eu acho que não teria nenhum problema, nenhuma eleição seria prejudicada. Mas a pessoa não vai prestar atenção na eleição para vereador, porque tem eleição do presidente, ou ter do governador, não vai pensar no prefeito. Eu acho que o cidadão brasileiro tem um nível de politização que consegue discernir uma coisa da outra, e você, além de tudo, você facilita o quê? Quem quer ser vereador vai ser candidato a vereador, quem quer ser prefeito vai ser candidato a prefeito, quem quer ser deputado vai ser candidato a deputado, e você não mistura as coisas. Quer dizer, o deputado que não tem pretensões de ser outra coisa, ou o prefeito que já está pensando na eleição para deputado, enfim, você cria Não usa o mandato como trampolim e não acaba abandonando os eleitores que o elegeram enquanto deputado, enquanto governador, porque o governador quer ser presidente da República. E outra coisa, até para esclarecer, você tocou num ponto importante, até para esclarecer o telespectador, quando há eleição de governador e deputado estadual e federal, e presidente da República, a posse dos deputados estaduais não é no dia 1º de janeiro, é sempre no dia 15 de março. E acontece o tal do mandato tampão, de 1º de janeiro a 15 de março.
E isso também acaba o quê? Influenciando na votação do orçamento a nível estadual, porque os deputados acabam tomando posse e tem os acordos. Então muita coisa vem atrapalhando para o bom andamento da Assembleia, da Câmara Federal, dos municípios. E eu acho que extremamente... É a tal da reforma política que tem que haver o mais rápido possível, né, Luciano? Eu acho. É essencial. Infelizmente, o governo federal não faz. Porque tem que partir do Congresso Nacional, teria que partir da Presidência da República, uma série de medidas que dessem força para que fosse feita uma reforma política. E não é feito. Não é feito, vai saber por que interesse. Porque a maioria no Congresso Nacional, a presidente Dilma tem para poder fazer isso. Se não faz, a gente tem que tentar entender quais são os interesses que estão em jogo para que se impeça uma reforma como essa. Mas que é essencial, tanto para essas próximas eleições de 2014, como para qualquer outra. Se não fizer uma reforma política, se não se mostrar que é ineficiente um quadro eleitoral com vários partidos políticos, partidos nanicos que não colaboram com nada, não tem representação no Congresso Nacional. Acaba sendo um desserviço da democracia. E aí você pega uma cidade como Santos, por exemplo, que para 21 vagas na Câmara tinha 480 candidatos. É verdade. É muita gente. Você é a favor do voto distrital? Eu sou a favor do voto distrital. Porque você impede, por exemplo, vamos dizer do ponto de vista para a eleição para deputado estadual ou federal. Você não vai ter em Santos ou na Baixada um candidato a deputado federal de Bauru ou de Presidente Prudente buscando aqui que seja 100 votos, 200 votos, que no pacote total para ele vai ser bom. Mas esquece que no pacote total para os candidatos daqui é ruim. Porque, Santos, Baixada Santista só tem 1, 2 deputados federais, tem 3 estaduais. Mas por quê? A culpa é dos candidatos? Não, a culpa é do eleitor que acaba votando em gente de fora. Verdade. Então, se você coloca o voto distrital, a pessoa vai ter que votar nos candidatos daqui. E aí também tem a contrapartida. Para cobrar, fica muito mais fácil. Fica mais fácil, porque eu acho o seguinte, a pessoa que é daqui, vota no candidato de Presidente Prudente, depois reclamar do candidato daqui. E aí vai um alerta, né, para os eleitores, que a grande maioria das vezes, quem acaba apoiando e fazendo campanha para esses deputados de fora são os vereadores, na sua grande maioria. Alguns vereadores, né, não quero generalizar, mas alguns vereadores, né, com mandato, visando a sua reeleição em 2000 e qualquer coisa, né, acabam ajudando deputados de outros municípios do nosso estado de São Paulo. Então vai o alerta que em 2014, quando o seu vereador for pedir o voto para alguém, para um deputado federal ou um deputado estadual, procure saber se ele é da região, se ele pelo menos conhece a região. E muitas das vezes, sabe o que acontece? Esse candidato nem vem aqui. O vereador faz a campanha, entrega o panfleto. Estou errado, Luciano? É verdade. Então vai o alerta. Tá longe? Milton, tá muito longe, 2014. Mas já anota aí na agendinha, põe na folhinha lá na geladeira, para você ficar esperto, para depois não reclamar que a região não desenvolve, que não vem emenda no orçamento, que não vem verba, que não vem isso. Nós precisamos de pessoas comprometidas com a nossa região metropolitana da Baixada Santista. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, não saia daí, a gente volta já já. Sintramar Santos, Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em geral. Há mais de 90 anos, defendendo você, trabalhador amigo. Você que pertence à categoria, filie-se. Com este ato, você fortalece ainda mais o sindicato. E com isto, sua entidade de classe poderá alcançar muito mais vantagens em benefícios. O Sintramar oferece a você assistência odontológica, jurídica, convênio com autoescola, colônia de férias e muito mais. No sindicato, o trabalhador tem apoio sempre. O sindicato cresce e amplia os benefícios a você, trabalhador. Avenida Conselheiro Nébias, 257, Vila Nova. Telefone 3226-1590. Sintramar Santos. Unidos seremos fortes. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta com o programa Conexão Metropolitana. Hoje estou recebendo aqui em nossos estúdios o presidente do Democratas de Santos, Luciano Cassione.
Lu, falamos da região metropolitana, falamos da Câmara de Santos. Agora eu quero falar um pouco a nível nacional e em especial a nível São Paulo. Na semana passada, nós tivemos a eleição, dia 7 de outubro, né? E ficou o Serra e o Haddad para o segundo turno. E na semana passada, se não me falha a memória, na quinta-feira, o Chalita, do PMDB, declarou o apoio ao Haddad, né? Tá tudo certo e tal. E em seu discurso, o Chalita disse que o Haddad é o cara mais preparado para governar São Paulo. Será que ele não viu isso no primeiro turno? Se ele achava isso já, então ele não saísse candidato, né? Ou eu estou errado, Luciano? Não, você está certo. Eu acho que tem certos apoios que a gente tem que dar, mas a gente tem que tomar o cuidado de... Nada impede de ter o apoio, de achar que entre aquelas duas figuras para o segundo turno, uma é melhor que a outra. Mas às vezes você exalta tanto o nome daquela pessoa, enaltece tanto, que você fala, bom, das duas uma, como você está dizendo, se ele é tão bom assim, eu não tinha que nem ter saído candidato, né? Então, às vezes eu acho que a forma que a pessoa se coloca, a postura que a pessoa adota, até para mostrar, olha, eu prefiro muito mais esse do que o outro, no caso o Haddad ao Serra, que a pessoa exagera e mostra vamos dizer, um desvio aí daquilo que ele deveria ter proposto desde o começo da eleição. Se o outro é melhor, que já estivesse junto. Ou se não era tão melhor assim, e por outros motivos, né, que não sabemos quais, ele virou o melhor agora. E aí o Michel Temer, perguntado por um repórter se essa vinda do PMDB para ajudar o Haddad, né, o apoio, seria em troca de um ministério para o Chalita, o vice-presidente da República disse que não. Jamais o PMDB faz acordo pensando em troca. Eu só quero ver depois das eleições o que vai acontecer com o Gabriel Chalita. Essas hipocrisias, essas demagogias, né, esses papos furados, você, eleitor, eleitora, você, telespectador, tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes. Ah, Milton, mas eu não estou... Mas não, tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção, porque eu tenho certeza que daqui a pouco tudo isso vai ser esquecido por grande parte dos eleitores e aí fica difícil de nós conseguirmos mudar um pouco a história desse nosso país. Já o do Durso, que foi o vice do Russomano, o PTB apoiando o Serra, né, em seu discurso falou que o Serra era o melhor candidato mesmo, ele não é tão bonito quanto o Haddad, mas ele será o nosso prefeito de São Paulo a partir de 2013. São discursos que são contraditórios. É contraditório. E no caso do Durso, eu acho que não é nenhum papel que tem que se prestar uma pessoa que há tanto tempo é presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo. Não precisa entrar nesse nível, falar esse tipo de coisa, porque quando você faz piada sobre coisa séria, pra mim, né, você tem que duvidar um pouco da idoneidade da pessoa. É verdade. Agora, ô Luciano, 2013, uma grande expectativa da Copa do Mundo em 2014. E a nossa região metropolitana, ela com certeza, com certeza não digo, porque a gente não tá afirmado e contratado ali com a FIFA e com alguma seleção. Mas Santos tem uma grande chance de ser uma subsede. Teremos aqui em Santos uma grande seleção, seja Alemanha, Itália, Japão, enfim, para ficar hospedada na cidade de Santos e jogar, e aí aonde for, respectivo o seu estádio. Santos hoje, apesar desse boom imobiliário, de ser a cidade polo da região metropolitana, ela está preparada para isso? Ou o prefeito que vai assumir em 2013, o Paulo Alexandre Barbosa, vai ter que dar uma acelerada com relação a esse impacto turístico que nós possamos receber em 2014? Eu acho que vai precisar ser feito algumas coisas assim. Do ponto de vista do futebol, né, a cidade está preparada porque o Santos Futebol Clube está preparado. O CT Rei Pelé hoje tem a capacidade para receber qualquer time, qualquer seleção do mundo. Então, do ponto de vista da seleção que venha a se instalar aqui em Santos, a seleção vai estar bem instalada por causa do CT Rei Pelé. Toda a infraestrutura e o estádio do Urbano Caldeira, da Vila Belmiro, também para ser utilizado para os treinamentos, para os amistosos eventualmente que essa seleção
se vier mesmo, venha querer fazer. Agora, do ponto de vista de infraestrutura urbana, e não só da parte pública, mas também privada, eu acho que precisa de mais investimento, sim. Hoje o setor hoteleiro está crescendo, mas a gente não sabe qual é o impacto e quantas pessoas acabam vindo, né, para acompanhar um tipo de evento desse. E principalmente, quantas pessoas vêm para acompanhar a sua seleção. Então, vamos supor que vem a Itália, fique instalada em Santos, a seleção italiana fica em Santos. Se ela se classificar, né, na eliminatória da Copa, ela venha se instalar em Santos. Quantos italianos, sejam estrangeiros, sejam os que moram no Brasil e que gostam da seleção italiana, vão querer vir para Santos para acompanhar a sua seleção? É nisso que a gente tem que pensar, se existe essa estrutura. Depois, a mobilidade de acompanhar o jogo aqui, ou em São Paulo, no Rio, ou ter que viajar para algum outro lugar, aí é uma questão de mobilidade, tanto que de infraestrutura de transporte, estrada, rodovia, ferrovia, infelizmente, não tem, e os aeroportos, que comportem essa mobilidade aí dessa massa de pessoas indo acompanhar as respectivas seleções. Mas eu acho que tem que ser feito sim alguma coisa a mais para poder absorver esse aumento do número de, vamos dizer, população flutuante em decorrência da Copa do Mundo. Luciano, uma outra questão que eu queria abordar com você também, eu gosto de quando o Luciano vem no programa, que a gente pode dar um pitaco de tudo um pouco, né? E o Luciano não foge das perguntas, e o que ele tem aí um grande professor, né, que é o pai dele, o que ele pensa ele fala, não tem problema nenhum. Aproveitar e mandar um abraço especial ao sempre deputado Vicente Cassione. Nós tivemos 3 casos de secretários do atual governo de Santos que saíram do governo para ser candidatos, né? E na semana passada, o atual prefeito acabou chamando eles de volta. Um não aceitou. Agora 2 rapidamente voltaram para os seus postos. Isso também não vem um pouco ao encontro do que nós acabamos de falar, de uma reforma política, de que tem aqui uma eleição de uma vez só? Poxa, se você optou por ser candidato, você vai ser candidato, não tem que voltar. Eu acho. E esse tempo que ficaram fora, ficou a quê? A Deus dará? Ficou, de repente, sob o comando deles, sem ter que assinar, ou alguém assinava por eles? Eu não sei efetivamente o porquê de chamar de volta, mas eu acho que até entendo o porquê de voltar. Da transição? Da transição, exatamente. Acho que assim, ninguém mais, no caso da secretária de Turismo e de Educação, do que elas, para saber efetivamente o que aconteceu nos últimos anos nas respectivas pastas. Não adianta agora a pessoa que entrou substituindo, no momento de transição, ter que passar essas informações para a futura equipe de governo, né, que vai participar dessa transição, do que aconteceu, do que tem de projeto pronto, o que tem de projeto em andamento, o que já tem orçado, o que não tem. Enfim, isso fica a cargo da pessoa que entrou meramente para substituir. Eu acho que, do ponto de vista até da própria atitude do prefeito, eu acho uma atitude correta. Quer dizer, eu vou chamar de volta, claro, a pessoa teria que aceitar, e no caso 2 aceitaram. Eu vou chamar de volta quem cuidou da pasta por esse tempo todo para poder fazer essa transição. Eu acredito que é isso, né? Saiu eventualmente ser candidata ou não a prefeito, e a outra saiu para disputar uma eleição para vereadora, foi até a mais votada, eu acho, do partido dela, mas acabou não se elegendo por causa do coeficiente eleitoral. Mas sim, voltar, se é para fazer essa transição de uma forma democrática, republicana, eu acho correto. Eu concordo com você, mas a partir do momento que uma pessoa aceita ser secretário e em servir o município, claro que sendo remunerada, né, e bem remunerada, diga-se de passagem, a pessoa se dedica à cidade, se doa à cidade. Então, da mesma forma que ela saiu para ser candidata, e que aqui é a opinião pessoal do Milton Gonçalves, é o Milton Gonçalves que acha isso, eu posso até estar errado, que essas pessoas que saíram continuaram mandando de alguma forma, né? Tem alguém que assinava lá, que representava, que era o secretário, mas com certeza essas pessoas que ficaram no lugar não deram um passo sem antes dizer: ô fulano, eu vou fazer isso. Isso é uma opinião minha. Então, na transição, poderia, se realmente gostam da cidade, se dedicam à cidade, não precisava ter voltado. Olha, eu vou ajudar a transição,
vou estar lá, vou falar o que eu sei, o que eu já fiz, o que tem. Isso é uma opinião pessoal minha. Porque eu sou totalmente contra esse negócio de vai. É que nem casamento, Luciano. Se separou, não adianta voltar. Voltou, o amor não é o mesmo, aquilo que você está pensando também não é o mesmo. Acabou. PT, saudações. Por falar em PT, saudações, nós estamos chegando ao final do programa. O que você está achando dessa história do mensalão aí? Zé Dirceu vai ser preso, Luciano? Depende da pena, né? Dependendo de quanto ele pegar de pena e os outros acusados aí que estão sendo condenados, o número de anos que pega de pena, aí ele vai ver como é que fica o regime prisional, se tem regime mesmo, se é fechado, semi-aberto, é aberto, se é algum outro tipo de forma, pena alternativa, eu não sei. Isso é agora que vão começar a resolver a questão das penas. Uma coisa que eu queria deixar claro em relação a esse julgamento, eu já coloquei até para algumas pessoas, que assim, independentemente se houve ou não houve crime, se são ou não são condenados, se são ou não são criminosos, eu acho o seguinte, se a justiça decide para a gente também tem que começar a acatar aquilo que a justiça diz. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas parece que assim, porque é do PT, o pessoal do PT diz, não, eles não fizeram nada. Os outros faziam também. Não é assim. Se eles fizeram, tem que pagar. Se os outros fizeram, também tem que pagar. Quem errou, quem praticou crime, tem que pagar, independentemente se faça parte de qualquer partido político, se faça parte de qualquer empresa, seja crime de colarinho branco ou não. No Brasil, praticou crime, tem que ir para cadeia. A lei tem que ser igual para todos. Igual para todos. Agora, se então perseguição política porque é o PT. Não é perseguição política porque é o PT. Senão não estavam comprovando uma série de coisas contra várias pessoas que não são só do PT. Pegaram gente do PTB, do PR, do PMDB, do PP. Então não é um partido, né? E aí tem gente que sempre comparando, mas o DEM, e eu sou presidente do DEM Santos, mas o DEM também teve coisas erradas e tal. A gente expulsou o Demóstenes, a gente expulsou o Arruda. Quando a gente faz a nossa parte. Agora, depois a justiça cabe julgar e condenar. A nossa a gente faz. Eu não sou carrasco, eu não sou juiz. A parte que o partido tem que fazer, a gente faz. Agora o resto cabe à justiça e a gente aguarda que sejam processados, julgados e condenados. E a história do deputado, eu não sei de que estado que ele é, um deputado federal, aí já é a história do Cachoeira, né? Diz que pediu 120 mil reais emprestado pro Cachoeira para viajar para Disney. Ô, viagem cara, hein? Pô, 120 mil reais dá para fazer uma excursão com o quê? Com 50 pessoas? Então, eu nunca fui para Disney. Mas isso que tem que ficar claro. Tem que saber se ele foi sozinho, se ele foi com mais gente. Mas aí no discurso dele ele falou, não, realmente eu tenho uma relação próxima, peguei emprestado 120 mil reais, mas eu já paguei. Não dá para acreditar nessas coisas, né? Papai Noel existe? Luciano, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Milton. Obrigado aos telespectadores. Um abraço a todos e até a próxima vez. Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Muito bem, Luciano. Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana.